Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Poder Transformador. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. E por que eu escolhi esse assunto para fazer um vídeo? É porque de nada adianta a gente buscar a expansão da consciência, buscar fazer aquilo que é o correto para se alcançar, algo que a gente almeja, que a gente deseja nessa vida, se a gente tiver os bloqueios, aquilo que impede da gente alcançar. Então não adianta você ler livros, você buscar autoconhecimento, se você tem essas travas que você desconhece. E eu sabendo disso, eu me preocupei bastante nesse assunto, porque eu percebi que eu li muito, estudei bastante, assisti vários vídeos aqui no YouTube também, e eu não estava conseguindo alcançar o que eu estava almejando. E eu percebi que eu tinha crenças, e essas crenças, elas estavam me impedindo de alcançar o resultado que eu estava desejando. Então eu separei algumas crenças aqui que são as mais impactantes e que provavelmente você tem, para a gente poder entender como que a gente vai sanar isso, como que a gente vai eliminar isso da nossa vida. O que a gente precisa entender primeiramente é que existem crenças boas e crenças ruins. E como que eu vou saber identificar se a crença que eu tenho é uma crença boa ou é uma crença ruim? Simplesmente pelo resultado que você vem alcançando na vida. Se você é uma pessoa próspera, é uma pessoa abundante, que sente muito amor, que não tem problemas que você considera assim bobos, poxa, por que eu estou passando por isso? Como que eu cheguei nessa situação? É porque suas crenças são boas, então continue com elas. Mas se o contrário, né, de tudo isso tem sido a sua realidade, então é muito importante que você reveja no que você tem acreditado. É muito importante que você entenda que o seu estado emocional é o que vai gerar essas crenças. E por que isso? Porque a nossa mente, ela trabalha através da visão, audição, o que a gente sente, o nosso paladar, todas as nossas referências, enquanto humanos, elas entram na nossa mente e formam os nossos pensamentos. E esses pensamentos que fazem o nosso estado emocional se alterar. E aí essas crenças, elas ficam fixas na nossa mente, no nosso subconsciente. Por isso que é importante a gente trabalhar o nosso inconsciente. E a maneira que a gente faz isso é buscando informação, buscando o conhecimento de fato. Então é muito importante que a gente tenha essa noção, esse conhecimento e busque realmente sanar essas dúvidas que são pertinentes a esse assunto. Entenda que você pode discordar das coisas que eu vou falar aqui, talvez pela sua falta de conhecimento ou porque realmente você não acredite que isso seja verdade. Você tem esse direito, tá? Mas o importante é que a gente respeite a opinião das pessoas, respeite aquilo que o outro pensa e entenda que todos nós somos um. Então, se eu desejo o bem para alguém, eu estou desejando o bem para mim mesmo. E a partir daí, a gente se olhar, né, voltar o olhar para dentro da gente e reconhecer o que eu posso melhorar como ser humano, o que eu posso melhorar como pessoa para poder ajudar o todo, a ajudar o próximo, ajudar as pessoas à minha volta, porque isso vai acabar sendo uma consequência da sua melhora do seu autoconhecimento. Então vamos agora entender que o que nos trava são os sabotadores, são heranças familiares, são coisas que a gente apreende desde o ventre da nossa mãe. E o todo, né, o universo, o eu sou, Deus, não importa a maneira como você chame essa força maior, ele deseja que nós tenhamos a vida em abundância. E para que isso aconteça, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer o que é que está impedindo de eu alcançar essa vida em abundância. O que é que está me impedindo de ver além do que eu estou vendo? Em PNL, nós costumamos falar que o mapa não é o território. Então, o que isso quer dizer? Todos nós temos uma visão de mundo diferente das outras pessoas. O que você tem como conhecimento é baseado naquilo que você vivencia no seu dia a dia,
Então, não significa que esteja errado, mas também não significa que seja a única opção. Nós vivemos um mundo de infinitas possibilidades. Por exemplo, se você quiser chegar a um local e você consultar no seu GPS o endereço desse local que você quer chegar, lá você vai digitar o endereço e vai aparecer ali um mapa para você visualizar o trajeto que você vai fazer. Mas aquele desenho ali do mapa, ele não é o território que você vai pisar, ele é só uma referência, ele é só um pequeno trecho do que você vai de fato andar. Então, o mapa ali não é o território, não é a realidade. Entende isso? Que se você ficar focando no mapa, você vai ficar muito limitado, muito preso a coisas pequenas, a detalhes que talvez você não veja, o que você não perceba, o que você não usufrute. Então é muito importante que você expanda a sua consciência. E agora nós vamos começar a falar dessas crenças, né? Se você é uma pessoa que busca esse conhecimento pessoal, esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal, você já deve ter ouvido falar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você, de tudo que eu mostrar aqui para você, você falar, não tenho nada disso, então você é uma pessoa que está apta a ler livros a respeito das leis da atração, das leis da vida, né, as leis universais, as leis herméticas, seja qual for as leis que a gente precisa seguir aqui nessa terra para poder ter, de fato, uma vida abundante. Como eu falei, né, que o todo, o universo, Deus, ele quer que a nossa vida seja abundante aqui nessa terra, porque realmente tudo é abundante, tá? Então essa também já é uma crença que as pessoas muitas vezes carregam de que vai faltar, de que não tem para todo mundo. Isso é uma grande mentira, mas a gente vai ver mais adiante sobre isso. Vamos lá, vamos começar. A primeira crença que nós vamos falar é a de não merecimento. Gente, Deus, o universo, quando ele colapsou a sua pessoa, quando ele colocou você neste mundo, é porque você é mais que merecedor. Você precisa acreditar que você é merecedor. Muitas vezes você não se sente assim porque te falaram isso, te falaram aquilo, porque você aprendeu que você tem que ficar se humilhando para Deus. Gente, isso não é o natural, tá? Isso pode ser normal porque as pessoas fazem isso mesmo. A gente vê as pessoas se humilhando para Deus, né? Como se Deus fosse um ser distante que está lá na outra dimensão, culpando, punindo, julgando e massacrando e humilhando. Não, Deus é o mais puro amor e Ele ama nos presentear. Então a gente merece sim. O que você deseja, o que você pensa, não surge do nada. É um desejo que o próprio eu sou coloca dentro de você. Então, se sinta merecedor. Para poder a gente quebrar essa crença, é importante a gente falar aqui também que é muito importante que você busque a reprogramação mental, tá? Pesquisa aqui que na internet é o que mais tem, áudio de reprogramação mental, e isso ajuda demais a gente a mudar essas crenças. A palavra que a gente vai usar para poder mudar essa crença é eu mereço. Você merece. Sinta-se merecedor. Por quê? Quando a gente pensa que Deus é um ser distante da gente, realmente a gente vai se colocar numa situação, numa condição de que a gente não merece. Ele é demais para nós, mas ele está dentro de nós. Nós somos ele, ele está em nós somos um. Então, essa crença de que Deus está distante, de que Deus está lá no céu e de que eu sou pobre, pecador, isso é uma grande mentira que ensinaram para a gente para poder subjugar, para criar dogmas, para poder nos prender a uma crença que realmente vai colocar outras pessoas acima de nós, sendo que todos nós somos um. Então, você merece sim, aceite-se como merecedor, aceite-se como você sendo o eu sou. Ele está dentro de você, ele não está lá longe não, tá? Então, eu mereço. A próxima crença que nós vamos falar é a crença na escassez. Gente, essa crença ela é muito subjetiva, porque isso vai muito da maneira como você foi criado, né? Como você
aprendeu as coisas que a sua família fazia e hoje você replica isso com a sua família. Vai muito também da sua situação financeira, do seu meio social. Então, pode ser que você seja uma pessoa que tenha condições financeiras, mas que seja uma pessoa que vive na escassez. E aí você não consegue materializar, não consegue manifestar tudo que você deseja, porque sempre vem essa crença e te impede de ser mais próspero, de ajudar mais pessoas, porque entenda que se você quer ajudar o próximo, você precisa ter recursos para isso. Não é você tirar do que você não tem para dar para quem não tem. Não. Senão você vai ficar negativo também. Você tem que ter muito a ponto de você poder ajudar outras pessoas e não faltar para você. Entende que a gente aprende isso como egoísmo, mas não é. Não é egoísmo. Você precisa estar bem para ajudar outras pessoas. Então observe que se você tiver num incêndio, tá pegando fogo em tudo, você vai se preocupar em salvar o seu irmão ou você vai se salvar primeiro? Você precisa salvar primeiro, senão morre os dois. Você vai procurar de alguma maneira, algum meio para poder se salvar. E aí sim você vai ter condições de salvar a pessoa que estiver com você, o seu irmão, o seu amigo, quem estiver com você naquele ambiente. Pode ser até um desconhecido, mas você vai ter condições de ajudar outra pessoa. A mesma coisa acontece quando a gente está no avião, né? E aí a aeromoça ela explica ali como que é o procedimento de socorro, né, que cai a máscara, ela sempre fala, primeiro coloca a máscara em você, depois você coloca a máscara no seu colega do lado. Porque se você não se salvar primeiro, você não vai ter condições de salvar outras pessoas. Entenda que essas pessoas que vibram na escassez, elas pensam o seguinte, não tem para todo mundo, vai faltar. Então eu preciso, isso sim é ser egoísta, eu preciso pensar em mim primeiro, porque não tem para todo mundo, mas tem para todo mundo sim. Tem, o mundo ele é abundante, gente. Deus ele é perfeito até nisso. E a gente pensar que não tem para todo mundo é a gente falar que Deus não foi perfeito no que ele fez. Que o universo não cuida de tudo, cuida sim, tá? E para a gente poder modificar essa crença, nós vamos falar a palavra eu sou abundante, porque ele é abundante, eu também sou, ele está em mim, nós somos um. Então verifique se você não tem esse pensamento, tá? Se você tiver, procure reprogramar a sua mente para eliminar esse tipo de crença. A próxima crença que nós vamos falar é da autoestima baixa. Autoestima baixa, né, que rebaixada, na verdade, porque todos nós temos uma autoestima elevada. O que acontece é que a gente permite que outras pessoas, ou até mesmo nós mesmos, fazemos isso, né? Olhando no espelho, falando que não gosta de alguma parte do corpo, que quer mudar isso, quer mudar aquilo. E sendo que Deus te fez da maneira que você deveria ser. Você é perfeito. Você é único. Não fica se mudando para parecer com outra pessoa, porque você é exclusividade. Você é linda, você é lindo. Então, esse tipo de sentimento, ele detona a nossa prosperidade. Porque o que a gente pensa o que a gente vibra nesse tipo de crença? As pessoas não me veem como eu me vejo. E isso é real. Porque você pode estar muito bem com o corpo que você está, você pode estar muito saudável, mas tem sempre alguém que parece uma balança. Chega perto de você e fala: você tá gorda, hein? Nossa, como você tá magro. Nossa, você tá abatido. Ai, como você. Entendeu? Então não deixa com que as vibrações externas influenciem na sua vibração interna. Se olha no espelho e seja grato por você ser do jeito que você ter o corpo que você tem, porque você tem seus órgãos vitais funcionando. E se admire, se ame. Você tem um funcionamento cerebral perfeito, você fala muito bem. E se qualquer coisa estiver fora de ordem, você tem como consertar, você tem como buscar um ajuste, um recurso, mas não deixa esse sentimento de tristeza, de baixa estima, tomar conta de você. Porque senão você vai afastar tudo aquilo que você quer atrair, tá? Então, para a gente poder mudar essa crença de autoestima rebaixada, a gente precisa falar: eu me amo. Você precisa se amar. Quando você se ama, você é uma pessoa grata. Agora nós vamos falar sobre os modelos mentais que são aprendidos na infância. Isso é muito importante, gente.
A criança, desde o momento em que ela é concebida no ventre da mãe, ela sofre, ela sofre influências externas. Pensa nisso comigo, que é muito sério. Então, na hora que a criança está lá no útero da mãe, a mãe está passando algum problema, acontece alguma coisa que aborrece a mãe, tudo isso vai influenciar no sistema neurológico da criança, daquele feto, na sua formação. E isso, gente, vai até os 6, 7 anos de idade, que é quando está sendo formada, está acontecendo um processo de mielinização na coluna vertebral, no sistema nervoso central da criança. Então, tudo que aconteceu com você na infância, tá? São filtros que foram construídos na sua mente desde o ventre da sua mãe e você replica hoje na sua fase adulta. Por exemplo, você deve ter ouvido falar em algum momento da sua infância que você pegou em dinheiro e a sua mãe falou: não pega em dinheiro, que dinheiro é sujo. Vai lavar essa mão, daqui a pouco você tá com a mão na boca. Porque é um cuidado, né, que os pais têm pra gente poder. Mas esse tipo de fala, ele entra no nosso subconsciente como se dinheiro fosse uma coisa ruim. Ou até mesmo tem aquelas pessoas que acreditam que o dinheiro ele como é que é? A raiz de todos os males, né? Quando na verdade o dinheiro ele é um recurso, ele é uma ferramenta, o dinheiro é uma coisa boa, gente. O dinheiro, sem o dinheiro, aqui nessa vida que a gente tem, né, de capitalismo, a gente não consegue fazer nada. E os meios para você conseguir esse dinheiro precisam ser lícitos, precisam ser legais. Então, associar sempre dinheiro a coisa ruim vai te criar essa crença e você vai acabar achando que ganhar dinheiro é difícil, que precisa trabalhar muito, que precisa ser cansativo, que você tem que ralar o dia inteiro para poder conseguir ter dinheiro, quando na verdade, se você não tiver esse bloqueio mental, o dinheiro ele vai vir para você com facilidade. Toda hora vai estar entrando dinheiro, você não vai se preocupar com dinheiro. Você não vai vibrar na escassez, né? Que isso acaba acontecendo devido a esses pensamentos, a essa mentalidade. E para a gente mudar esse pensamento a respeito, por exemplo, do dinheiro, nós podemos falar: eu sou próspera. Eu sou próspera. Não é porque seu pai e sua mãe cataram latinha, dormiram na rua, passaram fome, comia comida que cachorro trazia na boca. Não é porque seus pais vendiam sacola de chup-chup ou sacola de mercado na feira. Sei lá, é tanta história que a gente ouve, né? Que você vai ter esse final também. Você pode mudar a sua realidade. Aliás, você deve fazer isso. Então, diga, emita essa vibração: eu sou próspera, porque ele é próspero, ele é abundante, tá? O próximo item que a gente vai falar são os modelos mentais que a gente aprende no decorrer da nossa vida, no nosso meio social. O tempo todo, enquanto a gente está, por exemplo, na CLT, né, trabalhando para grandes empresas, ou tentando até mesmo empreender, a gente se depara com competições, como se o outro fosse fora de mim, né? Como se o outro não fosse reflexo do meu eu interior, do meu eu superior. Nós somos um somos nós. Então, a gente pode ter ouvido assim: não faz isso, porque senão você vai para o inferno. Aí você já começa a criar medo. O medo, ele é o maior vilão da nossa expansão de consciência. Porque na infância, inclusive, a gente pega esses medos que a nossa família tem. Cuidado que você vai ser assaltado. Cuidado que você pode morrer. Cuidado isso, cuidado aquilo. E aí as pessoas acabam achando que o medo é uma coisa boa. Você sentir medo é bom. Eu ouvi isso esses dias de um parente próximo meu. Ele falou o seguinte, que ele sente medo e o medo protege ele. Então isso é uma crença limitante, porque ele já sai de casa atraindo coisas negativas e ele fala que acontece. E ele fala como se fosse uma coisa boa, entende? Mas é uma pessoa que vive na escassez, que vive doente e não entende o motivo. Sendo que esse tipo de sentimento, ele só atrai coisas ruins, né? Negócio que não deu certo, eu fui investir e tal, perdi o dinheiro, e aí você acaba criando modelo mental aprendido até mesmo de outras pessoas. São coisas que não aconteceu com você,
mas que você viu outra pessoa passar, o casamento de fulano não deu certo, ou então fulano judiou dos filhos, você não quer ter filho. Então você acaba absorvendo coisas externas para sua vida pessoal a ponto de você não querer fazer aquilo porque você acha que vai acontecer a mesma coisa com você. E aí você precisa vibrar numa frequência que mude esses sentimentos. Você precisa fazer uma reprogramação mental, voltar lá atrás, ver qual foram as palavras que foram ditas que criaram em você esse sentimento de medo, entende? Porque a gente precisa vibrar numa frequência melhor para poder atrair aquilo que a gente realmente quer, tá? Então, muitas vezes o seu negócio, né, de trabalho não deu certo porque você estava nesse modelo mental que foi aprendido durante a sua vida no seu meio social de pessoas que sempre vibram pobreza, pessoas que sempre vibram dificuldade. Então, para esse tipo de sentimento, você vai vibrar o seguinte: eu sou a riqueza. Eu sou a riqueza. Você precisa vibrar nessa frequência aí para que você alcance de fato o que você está almejando. A próxima crença que nós vamos falar são a herança dos nossos ancestrais. Então, eu falei para vocês que na nossa infância, enquanto nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, a gente sofre esse tipo de influência. Só que a gente também precisa pensar que o que a nossa mãe está vivenciando, o que a nossa mãe aprendeu, o que o nosso pai vibrou naquele momento, são heranças que eles adquiriram das vidas passadas, dos parentes, dos ancestrais, né? Então, às vezes o seu bisavô carregava uma crença limitante, passou para o seu avô, que passou para o seu pai e que passou para você, tá? Então a gente precisa romper esse círculo de fracasso que vem de geração em geração em geração. Isso que te bloqueia, que te traz medo, que te faz ir para trás, precisa ser quebrado em você, para que a sua geração futura não passe pelo que eles passaram. E você pode observar que são situações repetidas. Por exemplo, a minha avó foi mãe solteira, a minha mãe foi mãe solteira, eu vou ser mãe solteira. Então são padrões que se repetem, mas a partir de mim, na minha geração, a minha filha não vai ser mãe solteira. É um exemplo, né, que eu tô dando aqui para vocês, mas a gente tem que ter os princípios bem claros do que a gente quer, do que a gente é, de quem eu sou, de quem eu tenho que ser, para poder vibrar na frequência correta. E para a gente poder sanar esse tipo de crença que limita a gente, nós precisamos dizer: eu sou o sucesso. O sucesso é uma coisa maravilhosa, é uma realização pessoal, é o resultado de que tá dando certo o que você tá fazendo. É isso, esse é o caminho, continua firme, o que vai dar certo, já deu certo, já aconteceu, já colapsou, entende? Então, vibre nessa frequência. Eu sou o sucesso. Quando você for falar isso, fale com certeza, não tenha dúvidas, não deixe esses sentimentos que são herança dos nossos ancestrais fazer com que isso influencie na sua vida hoje. O que eles viveram lá atrás foi referente ao que eles tinham como contexto social, como parâmetro do que eles estavam vivendo naquele momento. O seu momento hoje não é o mesmo, você não precisa repetir os mesmos erros que eles repetiram, tá? Tem até um livro, eu esqueci qual que é o nome dele, não sei se é de Neville Goddard, a respeito de um casal que tinham recém-casados, né? E ele chegou para a esposa, o marido chegou para a esposa e falou assim: por que você cozinha dessa maneira? Aí ela falou: porque minha mãe me ensinou assim. Vamos perguntar para ela? Aí eles foram ligar para a mãe dela. Mãe, por que você me ensinou a cozinhar desse jeito? Aí ela fala: porque sua avó cozinhava assim. Vou perguntar para ela. Aí a mãe dessa moça perguntou para a avó dela, né? Aí ela falou: é porque a minha panela era pequena. Então, ou seja, ela ensinou
o modelo mental dela para a mãe ensinou para a filha e aquilo estava interferindo no relacionamento dela. Então, a gente não pode deixar a nossa ancestralidade influenciar negativamente nas nossas ações no agora, no nosso momento atual. A gente precisa realmente mudar esses aspectos negativos. O próximo item, que não é o último, né, que a gente não está colocando em ordem de maior importância, né, estamos indo por itens, mas eu acho que esse aqui deveria ser o primeiro, né, que é o nosso inconsciente. Gente, 95% do nosso pensamento é inconsciente das nossas ações. O nosso inconsciente ele influencia 95% nas nossas ações. Então, tudo que está guardadinho lá dentro do nosso inconsciente, ele influencia diretamente nas nossas ações. Por isso que a gente dá tanta cabeçada. Por exemplo, se você está sem dinheiro, né? Se você está sem dinheiro, eu acho que o dinheiro hoje em dia ele é um dos maiores problemas sociais que nós temos, né? Em questão de desigualdade, de classe social, o dinheiro está diretamente ligado a isso. E a gente pode perceber que se a gente mudar essa crença, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Se você tem esse pensamento no seu inconsciente, você vai vibrar e vai atrair mais falta de dinheiro. Se você é uma pessoa que não tem saúde, que está doente, se você continuar permitindo que o seu inconsciente te adoeça, você vai continuar doente e não vai achar a solução. Quantas pessoas não acham a solução da cura das suas doenças? Desculpa. Então, o que Deus é? O que o universo é? Quando você vai numa mata, assim, numa natureza, você olha e você fala, gente, ninguém rega essas plantas, ninguém dá comida para esses pássaros, como que eles vivem? Como que isso acontece? Deus cuida de tudo, o universo cuida de tudo. E por que você fica preocupado com isso? Por que você está preocupado? Ele cuida de tudo, ele cuida de você. Ele é o que ele é e ele está dentro de você. Não tenha dúvidas disso, acredite nisso. Deus está dentro de você, não importa o que você está fazendo, não importa o que você fez, o que falaram com você, ninguém tira isso de você, entende? Você precisa ter isso muito certo na sua mente. E aí você vai vibrar a palavra eu sou o eu sou. Você é o eu sou. Se você, durante o seu dia, mentalizar essas palavras que estão aqui, eu mereço, eu sou abundante, eu me amo, eu sou próspera, eu sou a riqueza, eu sou o sucesso, eu sou o eu sou. Se você vibrar isso durante o seu dia, você vai colher frutos, você vai ter manifestações, coisas vão acontecer que você não esperava. Seus pedidos serão atendidos. Isso aqui não é uma receita de bolo, é claro que não, né? Mas a gente precisa cuidar das crenças que estão limitando e nos impedindo de crescer, de evoluir como seres humanos. Porque tem para todo mundo, a vida é abundante e a gente precisa mudar o nosso estado emocional. Lembra que eu falei lá atrás que o nosso estado emocional cria a nossa crença? Então vamos mudar esse estado emocional, vamos trazer o amor para dentro da gente, o amor para o nosso dia a dia, a alegria, para que nós possamos estar cada vez mais felizes, mais radiantes, para que bênçãos aconteçam na nossa vida e para que a gente seja curado desses sentimentos que trouxeram a escassez, que trouxeram o não merecimento, a autoestima rebaixada, que mexeram com o nosso inconsciente. Então busque ajuda e procure reprogramar a sua mente para que você tenha de fato os resultados que você está buscando. E aí sim se dedique em buscar a sua expansão de consciência, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero de verdade que esse vídeo retribua e contribua para o seu desenvolvimento pessoal, para que você alcance o que você tanto almeja e para que você ajude outras pessoas a enxergar a luz. E o poder transformador é a sua mente, é o que está dentro de você. E eu desejo paz, luz e prosperidade para você. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu comentário aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal. Um abraço!